Descubra a verdade oculta. Cerveja medieval era mais segura que água? Surpreendente revelação. A cidade de São Sebastião do Ribeirão fervilhava naquela noite. O bar de Pacheco estava repleto, risadas ecoando enquanto a aurora se despedia e a lua começava a brilhar. Entre cervejas e canções, João, um jovem sonhador com um espírito inquieto, ouviu algo que mudaria sua vida. O dono do bar, com um sorriso libertador, disse: naquela época as pessoas bebiam cerveja não só pela alegria, mas pela saúde. Aquela frase cortou como faca, tocando seu íntimo e despertando um desejo adormecido. A cerveja, um legado da sua família, poderia ser mais do que uma tradição, poderia ser a chave para mudar sua história. Ele sempre admirou a habilidade de seu avô em preparar a cerveja. Os ingredientes frescos, o cheiro doce e a sensação de comunidade que surgia cada vez que um copo era erguido. Entre brindes e risadas, o sonho de abrir sua própria cervejaria começou a crescer, pulsando como um coração ansioso. Mas havia um dilema inescapável: a desaprovação dos vizinhos que olhavam torto, preocupados com os riscos que ele tinha a audácia de sonhar em correr. A família de João já enfrentava dificuldades financeiras, e o peso das expectativas familiares fazia seu peito apertar. As conversas ao redor do bar, antes alegres, tornaram-se pesadas, ressoando a pergunta que o consumia: seria sábio seguir seus impulsos ou manter a segurança da vida que sempre conheceu? A cada sentimento confuso, mais lágrimas se formavam em seus olhos. Se eu falhar, o que será de nós? Pensou, enquanto os murmúrios do povo da cidade entravam em sua mente, como vozes de um coro que lhe excluía. Ele queria arriscar, mas a lealdade à sua família o puxava de volta, como um cabo em tensão. Com a grande festa de São Sebastião se aproximando, o temor e a esperança lutavam dentro dele. A festa anual era a oportunidade perfeita para apresentar sua receita especial e confirmar que estava determinado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Perante a ansiedade das configurações sociais, João notou as rédeas da tradição cegar cada vez mais. Seus pais, seus melhores apoiadores, estavam cada vez mais preocupados. Seu pai, com uma expressão de preocupação profunda, sonhava que seu filho se tornasse respeitável e seguro, enquanto a mãe, com uma luz nos olhos, torcia por ele. Aquela casa era um campo de batalha emocional, onde o amor se misturava com a necessidade de estabilidade. Na véspera da festa, ele olhou para as luzes brilhantes da cidade, cada uma delas como um símbolo de possibilidades. Naquela época pensou: eu quero trazer de volta a alegria e a saúde que a cerveja representa. Mas a pergunta que não saía de sua cabeça ecoava: você deve se arriscar ou abraçar o caminho seguro? João sentia que a resposta estava mais próxima do que jamais imaginou, mas tinha que tomar uma decisão que moldaria não apenas seu destino, mas o futuro de sua família. As luzes da festa começavam a piscar, e a única coisa que pairava no ar era: até onde você iria para realizar seus sonhos? A festa de São Sebastião estava em pleno vapor. Música ecoava pelas ruas, enquanto as pessoas dançavam com alegria descontrolada, perdidas na magia da noite. João sentia sua ansiedade pulsar dentro dele, como tambor que trazia ritmo à celebração. As cores vibrantes das roupas, o cheiro de comida típica e o riso contagiante das pessoas o envolviam, mas sua mente estava a quilômetros de distância. Ele sabia que o seu grande momento estava chegando. Os preparativos na barraca que alugou estavam quase prontos. A cerveja que ele havia feito com tanto carinho e dedicação, estava gelada e esperando para ser provada. João tocou os barris, suas mãos nervosas acariciando as superfícies de madeira que guardava tanto significado. Ele imaginou o sorriso do avô, que sempre acreditou em seus sonhos, mesmo quando ninguém mais fazia. E essa imagem lhe deu um impulso. Ergueu a cabeça, repetindo para si mesmo que tudo faria valer a pena. Ao cair da noite, as luzes da barraca dele se acenderam, sendo imediatamente cercada por curiosos. Os olhares compartilhavam expectativa e ceticismo na mesma medida. Ele poderia ouvir belos comentários sobre a cerveja que sua família produzia, mas também sentia as farpas da dúvida nos sussurros que passavam em suas costas. Olha lá, o filho do seu Manuel quer ser cervejeiro agora. Isso é coisa de gente doida, murmúrios semelhantes ecoavam.
A insegurança apertava seu estômago, mas quanto mais escutava, mais fogo se acendia dentro dele. João respirou fundo, repetindo o mantra que não o deixava desistir. Quando erguia os copos, a visão da multidão o inspirava. Esse é um momento único, pensava. E quando a primeira menina da cidade se apresentou e pediu para experimentar, seu coração disparou. Ele sorriu, serviu uma dose e observou a expressão dela ao primeiro gole. Quebrou aquele silêncio. É diferente, gostosa. A confirmação foi simplesmente mágica. Um dos amigos ao lado, o cara que sempre foi o primeiro a puxar os brindes, levantou o copo e gritou: "Essa daqui é história, pessoal." Os aplausos começaram a estourar e, naquele instante, seus medos pareceram dissolver-se em partículas leves como a espuma que se formava nos copos. As risadas e as conversas altas ao seu redor se tornaram a trilha sonora de sua transformação. Ele estava fazendo algo real, algo que trazia alegria e união. Ele olhou para os rostos famintos de euforia, e tudo começou a fazer sentido. Mas a festa ainda não tinha terminado, e os ecos de vozes não eram todas afáveis. Um grupo de antigos conhecidos da família de João, com um ar de superioridade, se aproximou. As expressões em seus rostos falavam mais alto que palavras. "Fazer cerveja é coisa de amador. Isso não vai dar em nada. Você deveria estar aqui por um futuro, não por essa ilusão." O golpe atingiu seu lado emocional, e por um instante, a paixão que o movia vacilou. No entanto, entre os aplausos de apoio e os olhares de desdém, algo se acendeu em seu interior. Ele respondeu com firmeza: "Às vezes, as maiores verdades vêm dos sonhos improváveis. Acompanhe minha cerveja e você pode mudar de ideia." A tensão na atmosfera aumentava e, no fundo, ele sabia que não poderia tirar o olhar de cima deles. O que estava em jogo era sua vida, o que desejava ser. Aquela luta interna foi a chave. O sonho de João começava a se firmar, mesmo que as vozes negativas ainda ecoassem. Nos seus olhos havia fervor e determinação. Ele decidiu que não seria definido pelos medos dos outros. Enquanto a festa continuava e o relógio se aproximava da meia-noite, João olhava para o céu e sorriu. O futuro o aguardava, mas o que ele não podia prever era que aquela noite guardava mais surpresas e revelações. O vento soprou forte, trazendo consigo um novo mistério. O que iria acontecer naquela festa animada poderia virar o destino não apenas dele, mas de toda a cidade. Como a brisa que curava os ânimos, ele se preparava para a verdadeira prova do seu sonho. Mas o que a noite ainda tinha a revelar? Os minutos se arrastavam enquanto a festa se desenrolava à sua volta. No entanto, para João, o tempo parecia dançar de forma acelerada. O ritmo vibrante da sanfona e os risos ecoantes se entrelaçavam, mas sua mente estava fixada em algo maior, numa expectativa fervilhante. Ele sabia que a vida estava prestes a lhe oferecer muito mais do que apenas uma prova de sua cerveja. Havia algo no ar, uma espécie de eletricidade que deixava a multidão em frenesi, mas ao mesmo tempo era um aviso de que o inesperado estava ao virar da esquina. E foi quando um forte estrondo cortou a música. Um grupo de homens claramente embriagados veio em direção à barraca de João com olhares desafiadores. Eles usavam camisetas que revelavam um forte orgulho de pertencimento, como se estivessem em uma missão. Era uma turma que nunca tinha deixado de lado seus próprios sonhos, mas agora pareciam mais determinados a travar guerra do que a celebrar. Os risos e conversas se silenciaram lentamente. O ambiente estava pesado com a expectativa do que estava por vir. Cervejeiro de cidade pequena quer ser famoso? Você não tem medo de se queimar? Um deles gritou rindo com sarcasmo. As palavras deles cortaram o ar como uma faca. João sentiu o revés. As vozes que antes o apoiavam agora pareciam distantes. Ele olhou em volta e notou que o ambiente havia se tornado um campo de tensão. A alegria estava sendo ameaçada. Ele respirou, não porque estivesse calmo, mas porque sabia que tinha que reagir. O que é só sonho para você? É meu suor e coragem. Venham experimentar. As palavras foram ditas com uma confiança que ele não sabia que tinha. A afirmação fez a multidão sussurrar, e o entrelaçar de olhares começava a mudar. Algumas pessoas já estavam se aproximando, atraídas pela conexão que estava sendo construída. Com a pressão em cima dele, João encheu um copo e lançou um olhar desafiador para os homens. Um deles deu um passo à frente. E se nós não gostarmos? Que tal se seu sonho virar pesadelo? Ele ria, mas algo no jeito que seus amigos olhavam para ele fez com que João percebesse que havia uma nuance de insegurança na provocação. Ele estava mais questionando a si mesmo do que a João. Cervejaria e pesadelo não combinam. João retrucou. Vamos lá, experimente. Se não gostarem, eu mesmo fecho a barraca. A multidão estava em suspense. O grupo de homens, agora hesitante, trocou olhares.
Um deles, mais magro que os outros, após alguns momentos de hesitação, avançou e pegou o copo que João lhe ofereceu. Ele levou à boca e no instante em que o líquido fresco tocou seus lábios, uma expressão de surpresa se espalhou pelo rosto dele. É diferente. Na verdade, é muito boa. O tom de sua voz carregava um misto de espanto e admiração. O silêncio se rompeu com aplausos e gritos de incentivo. João aproveitou a onda da positividade. Um sorriso surgiu em seu rosto ao ver as primeiras reações positivas da multidão. Mas com a mudança de clima, uma nova onda de tensão se formou. Enquanto o homem começava a elogiar a cerveja, outros do grupo ainda pareciam relutantes, balançando a cabeça, incapazes de aceitar a derrota. O clima de festa, agora vibrante, poderia mudar instantaneamente. João sabia que aquele poderia ser o seu ponto de virada, mas também a sua ruína. O contraste de sentimentos era esmagador. O que ele não esperava era que, nesse exato momento, uma figura familiar aparecesse na multidão. Era Clara, a jovem com quem havia trocado olhares do outro lado da festa, e seus olhos refletiam uma curiosidade genuína. Ela se destacava na multidão, e a presença dela fazia o coração de João acelerar ainda mais. João! Ela gritou enquanto se aproximava. Eu vi o que aconteceu. Você está mandando muito bem. Posso ajudar? Ela olhou para os embriagados e pelo brilho nos olhos, parecia pronta para enfrentar qualquer desafio. Se o mundo está vendo seu sonho, acho que devemos dar um jeito nisso. João sabia que a presença dela era como um sopro de vida em sua luta. Ao mesmo tempo, o jeito como os homens do grupo o encaravam dizia que ele ainda tinha uma batalha pela frente. Seria aquele o momento em que ele finalmente conquistaria todos? Ou a dúvida voltaria e apagaria suas esperanças como chama de um fogo que se extingue? E agora, o que vem a seguir? Ele se questionou com a adrenalina pulando nas veias. O coração de João batia descompassado enquanto Clara se aproximava mais, sua silhueta se destacando em meio à multidão agitada. Ele sentia um misto de alívio e apreensão, como se a presença dela fosse um farol em meio à tempestade. As palavras que ela pronunciou preenchiam o espaço entre eles com esperança, mas a tensão do grupo de homens embriagados ainda pairava como uma nuvem escura. Claro que eu aceito sua ajuda. Ele respondeu, tentando canalizar a energia positiva que ela trazia. Precisamos de apoio, qualquer um que tenha coragem para ajudar a mostrar a verdadeira qualidade da minha cerveja. Clara sorriu de uma forma que fez o peito de João apertar. Era uma expressão genuína, capaz de acalmar a tempestade que se formava em sua mente. Ela se virou, observando o grupo que antes o hostilizava e agora parecia mais receptivo, mas ainda cheio de desconfiança. Vamos trabalhar em equipe. Clara declarou e sua voz, firme e decidida, fez com que mais pessoas se aproximassem. Mostre a eles o que você tem. Vamos criar um momento de celebração juntos que eles não vão esquecer. Com o apoio de Clara, João propôs um desafio. Se eu ganhar, vocês reconhecem a qualidade da minha cerveja e a festa segue sem mais embaraços. Se não, encerro a barraca e prometo não vender mais por uma noite inteira. Os homens hesitaram, mas a expressão de desafio de João capturou a atenção. E o que você sugere? O homem que havia experimentado a cerveja perguntou, agora com um tom mais ameno, quase curioso. Um brinde. João respondeu, erguendo um copo. E se vocês não gostarem, eu não só fecho a barraca como prometo uma rodada grátis de qualquer bebida que preferirem. Que tal? Um murmúrio percorreu a multidão. Eles tinham que admitir que a coragem dele era contagiante. Clara olhou para João, uma centelha de esperança dançando em seus olhos. Ele sentiu uma nova onda de confiança aproximar-se. Parecia que se tudo desse certo, poderia ser um divisor de águas em sua vida. O homem hesitou, enquanto olhava para os rostos da multidão. Um deles finalmente gritou, eu topo. Vamos ver o que o cervejeiro de cidade pequena tem para oferecer. Ao ouvir a declaração, um ressoar de animação se espalhou pela festa. João sentiu o coração disparar. Ele se virou para Clara, um sorriso largo em seu rosto. Vamos lá. E ali estava ele, mais uma vez com um copo na mão, agora enfrentando não apenas a multidão, mas também suas próprias inseguranças. Ele punha suas melhores cervejas na mesa, cada uma representação de seu trabalho duro e sonhos. Clara o ajudava a servir e juntos, eles formavam uma força que ninguém poderia ignorar. Cada gole que o grupo tomava vinha acompanhado de olhares de surpresa e sorrisos. Conforme a música voltava a tocar e os aplausos ecoavam, João sentia a atmosfera mudar completamente. Era como se a luz do dia tivesse quebrado a escuridão da dúvida. A expressão do homem que havia experimentado primeiro a cerveja se iluminou repentinamente. Isso é realmente bom. Eu não esperava que fosse assim.
Ele olhou para os amigos, e a tensão começava a se dissipar. Clara estava ao seu lado, e ele sabia que aquela onda de encorajamento era o que precisava para seguir em frente. Mas, mesmo no auge dessa virada, João percebeu que um olhar distante entre os homens ainda persistia. Algo mais profundo, uma rivalidade que poderia explodir a qualquer momento. A presença daquela tensão sugava a alegria renovada, como um burburinho em um canto escuro da festa. João respirou fundo, preparado para enfrentar o que estava por vir. No fundo, sabia que aquele poderia ser seu momento de virada, mas também poderia lhes custar muito mais. Ele estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar tudo, amizade, respeito e quem sabe, seu futuro. Então, um dos homens deu um passo à frente. E se de verdade estivermos apenas no começo disso tudo? A pergunta pairou no ar, carregada de promessas e ameaças. João olhou para Clara, que se aproximava cada vez mais, e sentiu que aquele era um instante em que tudo poderia desmoronar ou finalmente se concretizar. A verdade está a um brinde de distância. E agora, o que mais pode acontecer? João sentiu o frio na barriga aumentar à medida que o homem se destacava mais na multidão. Ele estava ciente de que a emoção festiva poderia se transformar em um campo de batalha se não soubesse como lidar com a situação. A tensão no ar era palpável, e até mesmo os aplausos estavam se esvaindo rapidamente, substituídos por murmúrios inquietos. Clara, percebendo o estado de João, apressou-se à sua frente. Pessoal, vamos manter o clima leve. Essa é uma celebração, não uma competição. A forma como ela se posicionou com os braços abertos em um convite à união, fez o coração de João apertar mais uma vez. Ele sabia que sem o apoio dela, todo aquele momento poderia ruir. Verdade, vamos brindar a isso. O homem que havia se pronunciado antes agora olhava para Clara, uma mistura de dúvida e respeito no rosto. Mas que tal fazermos algo diferente? Um desafio melhor. Que tal um torneio de brindes? A ideia era maluca, mas a multidão pareceu animada com a provocação. João olhou para Clara, que lhe lançou um olhar que dizia tudo: se você for, vou estar ao seu lado. O medo ainda o paralisava, mas a coragem que Clara emanava começou a queimar dentro dele. Eu topo, ele afirmou, erguendo novamente seu copo. Mas que isso seja mais do que um simples brinde. Queremos ver quem fica de pé por mais tempo. Um novo grito ecoou, e a festa intensificou-se em resposta. A multidão se aglomerava, ansiosa por ver o que aconteceria. Não vou deixar que essa oportunidade passe, pensou João. Ele começou a servir as cervejas mais saborosas, cada gole uma injeção de confiança, um convite à celebração e ao respeito. Cada copo que passava pelas mãos dos homens criava uma conexão, um ponto de virada. Os olhares de desdém estavam se dissipando, dando lugar à risada e curiosidade. A atmosfera estava mudando, mas João não podia ignorar aquele olhar hostil que havia partido do homem que lançou o desafio. Ele estava tão perto, os músculos tensionados e pronto para defender seu orgulho. O desafio, além da diversão, era uma batalha de egos. Os brindes começaram a ocorrer, e cada vez que o copo se encontrava com o outro, sons de riso e gritos de alegria preenchiam o espaço. A cerveja espumava e a atmosfera, antes pesada, agora pulsava de vida. João se sentia mais leve, como se a solidariedade da multidão empurrasse suas inseguranças para longe. Porém, no fundo da festa, um grupo de homens murmurava entre si, observando com olhares desconfiados. Acho que eles estão tramando algo, Clara sussurrou para João, que embora sentisse um arrepio na espinha, tentava se manter foco no momento presente. O torcedor que havia desafiado João ergueu seu copo. O vencedor sai com a honra, a melhor cerveja e o respeito. E o perdedor voltará para casa envergonhado. Clara respirou fundo e sorriu para João. Eu acredito em você. Não se deixe levar pelo desafio dos outros. Faça isso por você e pela sua cerveja. A energia dele era inegável, a certeza começava a tomar conta do seu coração. Ele sabia que se vencesse, seria não apenas uma vitória pessoal, mas uma prova de que sua paixão poderia ser reconhecida. Mas o que aconteceria se falhasse? E se de alguma forma, aquela vitória estivesse entrelaçada com algo muito mais profundo? Tudo o que você precisa é acreditar, João, murmurou ela, puxando-o para mais perto. O desafio se tornava épico a cada brinde, mas ele sentiu que não era apenas uma disputa, era também um teste de amizade, confiança e a luta contra o preconceito. Quando a música começou a tocar novamente, uma nova pergunta flutuou em seus pensamentos: eu estou preparado para tudo isso? E se a verdade oculta que os outros têm for eu mesmo? O olhar determinado de Clara e a intensidade da festa foram o combustível que ele precisava, mas, no fundo de sua mente, a batalha verdadeira estava apenas começando.
João ergueu seu copo, sentindo a cerveja gelada encostar na pele quente da sua mão. A multidão balançava-se ao ritmo da música, e ao seu redor, risadas e gritos iam e vinham como ondas de maré. Ele se sentiu parte daquela energia contagiante, quase como se estivesse numa bolha, distante das inseguranças que o haviam assombrado por tanto tempo. Que comece o torneio! O homem que lançou o desafio olhou diretamente para João, e pela primeira vez, ele não parecia tão imponente. O rosto suado e os olhos brilhantes não contavam a mesma história de antes. João sentiu que a atmosfera estava a seu favor, os murmúrios gradualmente se transformando em aplausos animados. Os primeiros brindes foram dados e conforme os copos se encontravam, a tensão ia se desvanecendo. João percebeu que tinha apoio ali não apenas de Clara, mas de muitos outros que se aproximaram, sentindo-se atraídos pela ideia de que um simples desafio poderia unir todos aqueles desconhecidos em torno de um objetivo comum, a diversão. 1, 2, 3 A contagem começou entre risadas. João tentava se concentrar e não olhar para o homem que o desafiara. Focalize na música. Ele começou a cantarolar baixinho a letra de uma canção em sua mente. Quando finalmente se lembrou do que estava fazendo, a animação ao seu redor amplificou a confiança que crescia como a espuma de uma cerveja recém-aberta. Mas ao seu lado, o olhar do rival permanecia firme e desafiador. Ele não pretendia tornar aquilo fácil. Ao contrário, parecia querer colocá-lo à prova. Com cada brinde, o homem parecia intensificar sua presença, o que em algum momento precisaria ser confrontado. Você não vai vencer, rapaz. Ele disparou em meio à bebedeira da festa. Você acha que tem o que é preciso para ganhar de mim? O jeito como ele deflagrou as palavras não apenas fez o público murmurar, mas também trouxe um peso desnecessário para a competição. João olhou de relance para Clara, que o observava com um sorriso seguro, os olhos estreitados. Se é uma batalha que ele quer, então que haja uma batalha. A energia que circulava entre eles era o que ele precisava, uma certeza de que não estava sozinho. O desafio havia se tornado mais que uma simples disputa, era uma afirmação de quem ele era, do que amava e do seu direito de estar ali. As rodadas de brindes continuaram, e com cada novo copo que subia, a música começava a pulsar mais forte. João sentia-se bem. Uma onda de entusiasmo varreu a multidão, e ele se viu rindo, interagindo, como se não houvesse passado de insegurança o prendendo. Ele estava no palco e pela primeira vez sua luz brilhou. Mas, de repente, o rival injetou uma nova provocação. Como você espera ganhar com essas bebidas fracas? Você realmente pensa que pode competir com um verdadeiro amante de cerveja? Os olhares de apoio de toda a festa se voltaram para João, enquanto o riso do homem reverberava no ar, carregado do eco de velhas rivalidades e inseguranças. Ali, entre os copos e os sorrisos forçados, uma dúvida começou a surgir no fundo de sua mente. O desafio agora era maior do que um simples torneio de brindes. Era uma luta pela validação, uma luta contra aqueles que sempre o menosprezaram. E se João não apenas quisesse ganhar, mas também a respeito que tantos sempre lhe negaram? Com o coração acelerado e a respiração cheia de determinação, ele decidiu que não iria apenas lutar por sua vitória, mas por todos os que um dia se sentiram como ele desvalorizados e sem voz. Se é assim que você vê as coisas, respondeu João, com mais firmeza no olhar, então é exatamente por isso que esse torneio importa. Não é só sobre a cerveja. É sobre reconhecer que estamos todos aqui juntos, celebrando nossas histórias. A multidão ecoou suas palavras com aplausos e gritos animados, criando um momento de união antes do próximo brinde. E nesse instante de clareza, João percebeu que não importava como aquilo acabaria, ele havia escolhido seu lado. Mas o que ainda pairava entre eles era uma tensão, uma sombra que não se dissipa facilmente, o verdadeiro significado daquela união, e o que aconteceria se ele não conseguisse corresponder às expectativas. O desafio estava longe de acabar, e a verdadeira batalha estava à sua espera. Naquele momento, um novo pensamento surgiu em sua mente. Que verdades seriam reveladas se um deles não saísse vitorioso? O som da música aumentava, e a multidão parecia se agitar, tomando as palavras de João como um combustível. A energia vibrou como uma corda de violão esticada, pronta para ser tocada, e ele sentiu os olhares se voltando para ele, como se estivesse em um palco mundial. O rival, do lado oposto, estreitou a expressão, desafiando-o com um olhar que penetrava profundamente, mas João já não era mais o mesmo. Ele estava preparado para a batalha. Os próximos brindes começaram, e João ergueu seu copo com confiança renovada. O líquido dourado dentro dele refletia as luzes coloridas da festa, se agitando como sua determinação. Cada gole era uma afirmação.
cada risada uma vitória pequena, mas essencial. Ele visualizou os rostos daqueles que se sentiam invisíveis, que muitas vezes não tinham espaço para brilhar, e isso o impulsionou ainda mais. O homem à sua frente, com um sorriso desdenhoso, levantou seu copo, como se estivesse prestes a dar início a uma batalha de titãs. Preparado, garoto? Sua voz soava como uma trovão em meio à música, e João sabia que tinha que ser forte. Respira fundo. Ele se lembrou de por que estava ali. Não era apenas por ele, mas por todos que desejavam um lugar ao sol. Pronto! Exclamou João, batendo a parte superior de seu copo contra o de seu oponente, fazendo uma pequena onda de cerveja espirrar de volta. O público foi à loucura, gritando e batendo palmas, alimentando o clima de rivalidade e competição. As rodadas estavam se intensificando, e a atmosfera estava carregada de adrenalina. Entre um brinde e outro, João começou a perceber que seu rival também tinha suas inseguranças. A forma como seu sorriso se desvanecia, mesmo que rapidamente, mostrava que a provocação que ele usava como escudo também escondia fraqueza. Você se acha o tal, não é? O homem tentou novamente em uma tentativa de desestabilizá-lo. Muitas pessoas já tentaram me vencer, e todas falharam. Por que você seria diferente? João enfrentou o desafio. Ele não apenas pensou em suas razões, mas se lembrou de cada momento em que se sentirá pequeno, em que fora desconsiderado. Talvez, porque eu só precisei acreditar que eu podia, assim como você teve um dia. Não sou aqui para derrotar você, mas para mostrar que todos merecem uma chance. Essas palavras pareciam ressoar entre a multidão, criando um eco de apoio. Os aplausos e gritos aumentaram, e João percebeu que não estava lutando apenas por um troféu, mas por cada um que já sentiu o peso da dúvida. Ele tinha um propósito nesta dança de copos e cerveja. Enquanto continuava a competição, as tensões aumentavam. João não só queria ganhar, mas agora também desejava trazer luz a cada canto onde as pessoas se sentiam apagadas. O calor da cerveja, a música vibrante e a torcida animada tornaram-se um reflexo do que ele desejava para si mesmo e para os outros. Mas enquanto a competição se encaminhava para o clímax, uma nova perspectiva surgiu na sua mente. E se o homem que estava à sua frente não fosse apenas um rival, mas alguém que também precisava de apoio e encorajamento? E se as inseguranças dele ecoassem as suas? Com isso, a batalha saiu de uma simples vitória e entrava em um território muito mais complexo. João olhou para o rival com um novo propósito. Era hora de quebrar o ciclo de desconfiança. Mas seria essa decisão arriscada demais? O ambiente estava em ebulição, e o momento da verdade se aproximava. E se nós dois fizermos isso juntos? João gritou, acreditando no que estava dizendo, mas sem saber como o homem responderia. O que aconteceria se aquele desafio se transformasse em uma aliança? A multidão gelou por um segundo. O som da música pareceu diminuir, absorvendo a tensão do momento. João esperou, o coração acelerado, sem saber o que viria a seguir. A tensão no ar era quase palpável, e todos os olhos estavam fixos no homem à sua frente. Ele olhou nos olhos do rival, tentando ver além da máscara de incredulidade. O sorriso desdenhoso do homem começava a falhar, e uma sombra de confusão passava sobre seu rosto. Você está sério? A incredulidade se misturava com um leve toque de curiosidade. Sim, seríssimo. João respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. Já pensou em como poderíamos fazer isso diferente? Em vez de brigar, poderíamos nos unir pela mesma causa. Nós dois temos histórias para contar. Por que ser inimigos quando podemos ser um exemplo de força e apoio? A multidão, inicialmente atenta e ansiosa, começou a murmurar. Será que era verdade? Era possível? Uma mudança tão drástica na dinâmica de competição parecia impossível, mas naqueles segundos tensos, João sentiu que algo precioso estava mudando. O rival olhou ao redor, como se estivesse fugindo da pressão em sua mente. Algo dentro dele parecia hesitar. Você acha que as pessoas vão aceitar isso? O homem perguntou, a sinceridade começando a romper a casca de sua arrogância. Todo mundo esperava um show, uma batalha. Não sei se. A música voltou a tocar, mas em um tom mais suave, como se estivesse respeitando o momento. João sentiu a oportunidade pulsar entre eles. Ele precisava encontrar um jeito de trazer à tona essa conexão. Se nós dois formos honestos sobre quem somos e o que enfrentamos, eu acredito que eles vão apoiar. Ninguém quer ver pessoas se destruindo. Todos aqui têm suas próprias lutas. Vamos ser a voz deles. Um clamor de vozes se ergueu atrás de João, um coro de apoio crescente. Amigos e desconhecidos vibravam, e ele podia sentir a atmosfera quente, cheia de esperança e possibilidades.
O rival ainda estava hesitante, mas começava a ver uma pequena luz no pensamento de unir forças em vez de lutar. Seus olhos se estreitaram em contemplação. E se eles não aceitarem? E se a gente falhar? O homem ainda estava preso em suas dúvidas, mas já não demonstrava o mesmo desdém. Em vez disso, João pôde ver um leve traço de vulnerabilidade que ressoava com suas próprias incertezas. E se nós conseguirmos? João retrucou rapidamente, tomando coragem. Podemos mostrar a eles que unidos somos mais fortes e que até mesmo os rivais têm seus próprios medos e inseguranças. Temos a chance de mudar a narrativa aqui, de nos tornarmos exemplo de superação e compreensão. Os gritos de apoio da multidão pareciam crescer, criando um verdadeiro mar de energia. A atmosfera era elétrica, e João sentiu que essa não era mais uma simples competição, mas uma oportunidade de transformação. Era um momento em que todos estavam conectados por um desejo comum de aceitação e respeito. O rival finalmente hesitou. Olhou para o copo em sua mão, como se estivesse pesando o que esse gesto significava. A multidão continuava a pressionar, e João percebeu que o verdadeiro desafio não era vencer ou perder, mas sim correr o risco de abrir o coração e se unir em torno de um objetivo. Você topa? O desafio de João foi direto, sem rodeios. Vamos fazer isso por todos nós. O rival balançou a cabeça, um sorriso hesitante começando a surgir em seus lábios. Está bem, eu estou dentro. Vamos tentar. No momento em que seus copos se encontraram novamente, a multidão explodiu em aplausos e gritos. Era uma nova era, um novo começo. Mas mesmo enquanto comemoravam, João sentiu uma pontada de ansiedade. Ele não sabia qual seria o desdobramento dessa união. As expectativas estavam elevadas, e a pressão de serem um exemplo agora era palpável. Como dois rivais se tornaram aliados, eles precisariam enfrentar o mundo juntos. Mas e se a mudança que começaram não fosse tão fácil quanto parecia? As verdadeiras batalhas estavam apenas começando. João e seu recém-formado aliado se afastaram um pouco da multidão, cercados pela euforia de quem acabará de testemunhar um ato inesperado. Os risos e as palmas ainda ecoavam no ar, mas, no fundo, ele sabia que a verdadeira luta estava longe de terminar. A união deles precisava de um propósito claro, uma meta que transcendesse o momento festivo. Precisamos pensar em algo que faça sentido, disse João, mantendo a voz baixa, quase um sussurro. O rival acenou com a cabeça, a confiança nas suas expressões ainda não totalmente solidificada. Tem razão. As pessoas querem um espetáculo. Querem impacto. O homem olhou para o lado enquanto alguns conhecidos se aproximavam, curiosos para saber o que havia acontecido. Era uma mistura de apoio e ceticismo. E eu não sei se conseguimos isso sem lutar de verdade. João respirou fundo, tentando organizar os pensamentos aflorados. E se fizermos uma coleta de histórias de superação? Ao invés de uma competição física, vamos convidar todos a compartilhar as suas lutas, as vitórias e derrotas. É assim que vamos tocar as pessoas. A ideia flutuava entre eles como uma promessa de liberdade. O rival pareceu ponderar a proposta, mas seus olhos estavam repletos de dúvidas e temores. E se os outros não se importarem? E se não acreditarem em nós? Nesse momento, a multidão começou a se dispersar, mas o espírito de colaboração persistia. Algumas pessoas tiravam fotos, outras comentavam animadamente entre si. O frio que havia se instalado antes na praça se dissolveu em um calor acolhedor, as dissonâncias temperadas pela união que surgira. Olha, eu sei que não é fácil mudar a percepção de todos, mas às vezes, o que realmente importa são as pequenas mudanças que fazemos. A determinação na voz de João crescia como um novo dia. Ele não poderia deixar que a insegurança do rival o segurasse. Não agora. Vamos fazer isso juntos. E se um de nós cair, o outro estará lá para levantar. É esse o verdadeiro lance. A ideia rapidamente espalhou uma onda de esperança que soprou por entre os dois homens, parecendo quase palpável. Naquele instante, João percebeu um grupo de jovens se aproximando, todos com expressões de empolgação no rosto. O espírito da multidão voltou a ser palpável. Ele olhou para seu novo amigo, um brilho de compreensão passou entre eles. Vamos incorporá-los. Vamos fazer isso virar um movimento. João declarou, a energia vibrante começando a crescer novamente dentro dele. Eles precisavam ser mais do que apenas dois rivais. Precisavam se tornar um símbolo, um exemplo para todos ali. Mas, bem na hora em que João estava prestes a dar o primeiro passo, uma voz familiar cortou o ar, carregada de frieza. Tentando desviar as atenções? Achei que você, João, fosse mais esperto. Era Cláudia, sua ex-colega, que surgira do nada com um olhar desafiador. Você não pode simplesmente virar a situação, João. As pessoas querem drama. Se você não fizer isso,
Sua voz ecoou cheia de ironia, fazendo o coração de João acelerar. O apoio que ele havia sentido começava a se desfazer, como um castelo de cartas em meio a uma tempestade. O rival olhou para João, sua expressão agora uma mistura de surpresa e apreensão. O que você vai fazer agora? A pressão cresceu novamente, e João se viu em meio a uma bifurcação crucial. Ele poderia responder à provocação e mergulhar na rivalidade, ou poderia se firmar em seu propósito. A multidão mais uma vez começou a se acumular, ansiosa por saber como essa nova história se desenrolaria. Cláudia, isso não é sobre nós. É sobre todos nós juntos. João deu um passo à frente, a adrenalina queimando em suas veias. Mas ao mesmo tempo, um sussurro de dúvida pairava em seu coração. E agora? Será que ele conseguiria convencer não só os que estavam ali, mas também a própria Cláudia, a acreditar que a força estava na união? João sentiu o peso do desafio se aprofundar. O caminho à frente estava repleto de espinhos e incertezas, e a verdadeira batalha pela aceitação e compreensão começava exatamente naquele momento. João sentia o coração acelerado, um misto de adrenalina e medo invadia sua mente enquanto encarava Cláudia. A multidão estava atenta, todos os olhos se voltando para o desenrolar daquela nova reviravolta. O que antes era um simples torneio de brindes se transformava agora em um campo de batalha por aceitação, respeito e um sonho de união. Não, Cláudia, ele respondeu, a voz soando mais forte do que imaginava. Eu não vou cair na sua provocação. O que estamos fazendo aqui é maior do que orgulho ou rivalidade. É sobre mostrar que a força está na união. As palavras saíram como um grito de liberdade, e a multidão pulsava como um só corpo, absorvendo cada sílaba. Ela franziu a testa, ainda cética, mas com um frio na barriga que parecia indicar que algo estava mudando. Isso funciona com histórias de superação? Ou vai ser mais uma conversa fiada? Ela sorriu, mas não era um sorriso de júbilo. Era um desafio. João respirou fundo, buscando a motivação que havia o impulsionado desde o início. Olhando ao redor, viu o grupo de amigos, os rostos esperançosos, prontos para ouvir e se conectar. Ele acenou para seu novo aliado, que também parecia carregado de expectativas. Sim, é isso que vamos fazer. Vamos convidar todos a compartilhar suas histórias. As batalhas que enfrentaram, os medos que superaram, os sonhos que lutaram para realizar, ele falou com fervor, sentindo que estava inspirando algo maior do que ele mesmo. A multidão começou a murmurar, e alguns já se aproximavam, animados com a ideia. O rival ao seu lado acenou, concordando com a proposta. Vamos fazer algo que nunca foi feito aqui. Uma celebração das nossas histórias. Os aplausos preenchiam o ar, como uma sinfonia de aplausos e esperanças. A energia estava mudando, e João sentiu que ali nascia um novo propósito, não apenas para ele, mas para todos. Cláudia, percebendo a mudança, hesitou. Aquele João que costumava ser tão inseguro agora parecia um novo homem, iluminado por um propósito maior. E se as pessoas não quiserem ouvir? E se te ignorarem? Sua dúvida ecoava, mas havia uma curiosidade escondida em seu tom. Isso não importa. O que importa é que nós precisamos tentar, respondeu João, convencido de que a mudança que desejava começava com a coragem de se expor. Vamos mostrar a todos que há beleza na vulnerabilidade. Unidos, eles decidiram que a festa não seria apenas uma celebração de bebidas, mas uma celebração das vidas e virtudes de cada um. O clima de festa se transformou em um ambiente acolhedor, onde histórias poderiam ser compartilhadas sem medo de julgamento. As primeiras vozes começaram a surgir. Um amigo confessou suas dificuldades com a ansiedade, outro compartilhou sobre a superação de um trauma familiar. Cada relato era recebido com aplausos, as lágrimas se misturavam a risos, e a conexão entre eles crescia. João via as barreiras se desmoronando, como se a cerveja não fosse mais o foco, mas sim os corações abertos. Isso é incrível, disse o aliado de João enquanto eles serviam mais cervejas. Ele mal podia acreditar na força que as histórias tinham em unir as pessoas. Cláudia, agora observando com um olhar mais ameno, se aproximou. Era evidente que a dúvida que antes a acompanhava estava sendo substituída pela curiosidade. Posso me juntar a vocês? Sua voz soava mais suave e disposta. Claro, Cláudia, todos são bem-vindos. Venha e compartilhe a sua história. A animação envolveu João e seu novo amigo. Naquele momento, a noite se tornou uma verdadeira festa de união e descoberta. João viu sua cerveja se transformar na ponte para algo ainda maior. A compreensão mútua. As luzes da cidade pareciam brilhar mais intensas, cada uma representando uma história.
O coração de João estava cheio, lágrimas de alegria brotavam de seus olhos conforme a atmosfera ganhava força, uma comemoração da superação, do amor pela cerveja e do respeito pelo próximo ponto. Quando a festa chegava ao auge, João e seu aliado optaram por uma homenagem especial, levantando os copos juntos, a todas as histórias, e ao poder da união. As palmas ecoaram como um hino de esperança, uma ressonância que atravessou o coração de cada um presente. João sorriu, sentindo-se completo. Ele havia encontrado não só o seu lugar naquele mundo, mas um propósito. O medo tinha se dissipado e a insegurança, embora ainda presente, se transformará em força. A festa continuou a noite adentro, e a cidade de São Sebastião do Ribeirão nunca mais seria a mesma. João compreendia que o verdadeiro legado não era apenas a cerveja, mas a mensagem que deixará: juntos, somos mais fortes, e as histórias que trazemos podem, de fato, transformar vidas. E assim, no momento de clareza, ele percebeu o que todos deveriam entender: a verdadeira segurança está em sermos verdadeiros consigo mesmos e com os outros. Era tempo de avançar, vibrante e cheio de esperança. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.